Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos a essa grande aula aqui com a TV Múltiplos para a gente falar de um momento muito importante na história e que tem muito a ver com a nossa realidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em que o comércio está fechado e no dia a dia a gente não consegue perceber a importância do comércio, a gente não para ver como que o comércio vitaliza a cidade, reforça a economia de cada região. E é justamente sobre a questão comercial, o renascimento urbano, que nós vamos falar e abordar nessa aula agora, que é muito legal e é muito interessante para vocês. O que vai acontecer nesse período que nós estamos estudando? Vai haver um crescimento significativo da população. Por quê? Começou a ter excedente alimentar e começou naquele momento, então, um crescimento demográfico, ou seja, a população começou a crescer. Para a gente ter uma ideia, no ano de 1300, a Europa Ocidental contava com 50 milhões de pessoas. Isso é um número significativo de pessoas na Europa, demonstrando claramente esse crescimento populacional. A partir daí, nós vamos perceber que haverá justamente uma situação em que muitos camponeses vão acabar deixando as áreas do campo e vão migrar para as cidades. E na cidade nós teremos essa situação comercial, ou seja, esses trabalhadores rurais começam a se dedicar às questões de artesanato, a questão envolvendo principalmente a troca de produtos por materiais que vão ser usados para a utilização do artesanato em outros momentos. Então fica claro para a gente que essa atividade de migração, essa atividade de ir para a cidade, essa questão comercial, ela vai ser muito interessante a partir desses trabalhadores que saem do campo, tá? Já que tem uma grande quantidade de pessoas e vão até a cidade e vão começar a se dedicar à atividade comercial. É interessante que nós não podemos esquecer das cruzadas. As cruzadas foi aquele momento de guerra que envolveu católicos, que envolveu muçulmanos, a cristandade, os nobres, e no final das cruzadas nós teremos consequências importantes. Nós teremos rotas comerciais sendo estabelecidas no Oriente. E aí nós não podemos esquecer dois italianos, principalmente genoveses e venezianos, que vão fazer o quê? Vão começar a ter um contato com produtos do Oriente, as chamadas especiarias, seda, perfumes, e que vão começar gradativamente a chegar ao mercado europeu. É muito importante a gente observar como que essas cidades italianas elas começam a ampliar esse mercado. Por exemplo, o historiador Marco Antônio Oliveira Paz, ele fala no seu livro essa questão desse crescimento das cidades italianas, até mesmo conseguindo controlar entreportos, tá, no Oriente. Não dá para ter uma noção do legado das cruzadas, da ascensão comercial das cidades italianas e, claro, com isso vai afetar a vida comercial da Europa. Detalhe importante que nós vamos ver agora é a questão envolvendo as feiras. Olha só, as feiras. As feiras serão polos, tá, aonde vão acontecer o comércio. As feiras, elas aconteciam uma vez ou duas vezes ao ano. Essas feiras vão reunir pessoas da Europa inteira. Então, prestem atenção que haverá uma circulação de produtos, haverá uma circulação de moedas distintas, e aí vai entrar a questão do cambista, aquele que vai fazer a troca das moedas. Interessante observar que o fortalecimento das feiras, essas feiras estando acontecendo na Europa, vai influenciar ainda mais a atividade comercial e, com isso, vai impactar diretamente no crescimento urbano. É interessante nós fazermos essa conexão entre o meio comercial, o crescimento urbano e essa revitalização das cidades. Ah, mas as cidades só passaram a existir a partir da volta do comércio? Não, as cidades já existiam. Tá? Mesmo tratando em outros períodos, as cidades já existiam, só que as cidades começaram a se tornar lugares perigosos.
As cidades não tinham essa movimentação e essa situação comercial como está sendo vivenciada agora por vocês nesse contexto histórico. É interessante também, amigos, nós percebermos claramente as pessoas que vão estar à frente dessas atividades comerciais, tá? Que vão estar formando lugares, núcleos específicos dentro da própria cidade, que são chamados de burgos. No burgo vai acontecer atividade bancária, vai acontecer atividade de artesanato, atividade comercial mais variadas possíveis, e ali nós teremos o surgimento de uma nova classe, a chamada burguesia. É interessante como é que essa classe vai chegar, vai começar a se apropriar das atividades comerciais e vai começar a se projetar na Europa. Interessante que a atividade bancária é algo que a gente tem que ter como referência, porque começa-se então o empréstimo, tá? Através de juros, que nós chamamos de usura, que vai ser justamente muito condenada pela Igreja Católica, tá? Aonde se obtém lucro sem o esforço do trabalho. É interessante a gente fazer essa observação e não deixar de ver, tá? A burguesia começando a despontar, começando a nascer e começando a controlar esse momento comercial tão importante. Preparei aqui para vocês uma imagem, porque vamos falar de corporações de ofício e vamos falar também das cidades mercantis, que são as chamadas ligas hanseáticas. Bem, observem aqui no mapa claramente, tá, que nós temos aqui as principais rotas comerciais que vão estar envolvidas nesse momento e que nós estamos abordando. Não podemos esquecer das chamadas corporações de ofícios, aonde acontecia o controle de mercado, o controle de preços, a qualidade dos produtos que iam chegar até a Europa. Isso é muito importante para a gente observar essa corporação de ofício como fator principal para a organização do trabalho, ou seja, aquele que detém o saber, os aprendizes e os companheiros. Observem que há uma distribuição de etapas, os aprendizes não recebem salário, porque eles estão ali naquele momento aprendendo realmente o que fazer, só quando se tornam companheiros que eles vão passar assim a ter um destaque maior dentro da corporação de ofício. Interessante ainda, seguindo essas questões envolvendo a organização comercial, não podemos esquecer das chamadas ligas hanseáticas, que vão principalmente ser cidades mercantis, que vão ter um controle do mercado, e eu destaco principalmente a região da Alemanha, tá? Não podemos esquecer que essas ligas hanseáticas, elas vão pegar também aqui Londres, tá? E vão chegar até a Rússia, por exemplo, para vocês verem a abrangência comercial que está envolvido esse momento histórico tão importante. Não podemos ainda deixar de perceber a importância da revitalização das cidades. Olhe ao seu lado, olhe para a cidade que você mora, veja o momento que estamos vivendo do comércio está parado, as pessoas não estão circulando, é um momento até de reflexão. Aqui no nosso contexto histórico, nós estamos vendo o início da revitalização das cidades e principalmente o chamado renascimento comercial, renascimento urbano, que vai fazer toda a diferença na Europa a partir de então. Vou ficando por aqui, um forte abraço a vocês e até a próxima aula.